Boa noite. Linda, preciosa, amada, cheirosa Igreja de Jesus Cristo. A paz do Senhor. Queridos, é uma alegria. Eu já estive nessa igreja num evento da Casa Zadok pregando por 2 ocasiões. E morei em Curitiba durante quase 4 anos. Foi nesse período que Deus me deu o privilégio de conhecer a Ivanilde, né? E trabalhamos juntos, Ivanilde nos ajudou bastante no período que nós estávamos aqui. E depois Deus nos levou de Curitiba, estamos em São Paulo. E no próximo domingo agora, nós completamos 12 anos como igreja local, Comunhão Cristã Verdade e Vida. Eu conversava com o pastor Odilon e permitindo o Senhor, tá? Em uma outra ocasião, a gente vem falar um pouquinho da nossa história de vida, até porque quando eu falo da minha história eu não consigo ser objetivo. E o meu medo é começar a contar a história e não pregar, né? Embora a nossa vida seja um testemunho vivo, uma carta viva, eu vim aqui por um objetivo, com um tema no coração, mas dando um pequeno spoilerzinho, eu costumo dizer que eu sou como Timóteo. Eu tenho uma mãe, que o nome dela é Eunice, cuja herdou a fé da minha avó, que não era Lloyd. Mas eu sou filho de um pai grego. Meu pai não era evangélico, ou pelo menos não professava, né, Cristo como seu Senhor e Salvador. Meu pai foi um homem muito correto, muito reto, muito íntegro. Meu pai é um homem muito sistemático. Meu pai trabalhou 42 anos com o mesmo patrão, né? E mesmo depois de 42 anos, quando ele foi sair definitivamente do trabalho, ele foi altamente injustiçado, sabe? Saiu com um dinheiro tão pequeno que o sindicato que coordenava ele falou: não, você não faz isso. Você tem tantos a mais, 40 vezes mais para receber. E eles fizeram de tudo para o meu pai não aceitar aquele dinheiro. E meu pai falou assim: eu não vou brigar na justiça. Meu pai foi muito íntegro em tudo que ele fez. Se eu fosse contar a história do meu pai, era outra pregação. Mas meu pai foi um grande testemunho. Meu pai é um homem muito simples, trabalhava como entregador de remédio. Ele não tinha cultura, não tinha ensino, muito pobre. Ele saiu do interior do Rio para o Rio de Janeiro, foi trabalhar num boteco, depois foi entregar remédio. Minha mãe é uma empregada doméstica, que veio do sul do Espírito Santo, da cidade de Mimoso, e ela veio trabalhar na casa de uma patroa, né? Assim a gente chamava, a casa da patroa. E 2 pessoas pobres, que não querem pagar aluguel, só tem um lugar para morar, na favela. E eu nasci na favela do Vidigal, na zona sul do Rio de Janeiro. Nasci num dia profético, dia 11 de setembro, né? Onde tudo acontece. E ali eu fui criado debaixo de muita disciplina espiritual. Minha mãe é uma mulher muito reta, uma mulher de oração. Ela está com 95 anos de idade. Esse ano eu a convidei para ministrar na igreja no Dia das Mães, né? No Dia das Mães eu trouxe ela na igreja. Não trouxe ela para pregar, eu trouxe ela para orar. E a oração dela valeu mais do que os 40 minutos de pregação que eu fiz, né? Minha mãe até hoje é uma mulher viva, né? Meu pai veio a se converter. Eu tive a oportunidade de batizar o meu pai. Ordenei meu pai ao diaconado e devolvi meu pai para o pai dele, né? Hoje meus 2 papais estão lá em cima, né? Mas a trajetória da nossa vida foi uma trajetória muito difícil, muito pobre. Até os 14 anos de idade eu morei na favela. Eu não sabia o que era cama, eu nunca dormi numa cama. Eu dormia numa esteira. O barraco em que eu nasci era um barraco de estuque. Não sei quem sabe o que é barraco de estuque. São algumas vigas de madeira colocadas em cantos, um bambu traçado para poder fazer a parede
e um barro amassado estucava para o vento não entrar. E nessa casa que eu morei, que eu nasci e vivi durante muitos anos, a maior parte da minha adolescência, da minha infância, tinha 2 cômodos. Tinha cozinha e tinha sala, que também era o quarto, e nós éramos em 5 pessoas. Meus pais, mais 3 irmãos. O banheiro era uma casinha do lado de fora, onde não tinha uma latrina, aliás, tinha uma latrina, não tinha um vaso sanitário, né? Eu tomei o meu primeiro banho de chuveiro, eu tomei com 14 anos de idade. Eu só tomava banho de canequinha. Então, isso é só para você entender de onde Deus nos tirou, sabe? Muitas lutas, muitas dificuldades, tive que aprender a lidar com a rejeição, tive que aprender a lidar, sabe, com a injustiça, tive que aprender a lidar com o não ter, tive que aprender a lidar com a ausência, sabe? E nesse projeto, Deus nos formou. Foi debaixo disso que Deus formou o nosso caráter. Deus nunca permitiu que eu deixasse o Evangelho. Eu nasci na igreja, nunca me desviei do Evangelho, nunca tive vontade de ser do mundo. O mundo nunca me atraiu. Casei com 25 anos virgem. Estou casado com a mesma mulher, tá? Há 38 anos. Então, louvo a Deus. Criei minhas filhas, Ivanilde me ajudou a criar, sabe? Criei minhas filhas no Evangelho. Ela é testemunha disso. Na nossa casa era culto antes de ir para a escola, culto depois da escola, sabe? Uma ocasião que começou uma onda de que a Disney era do diabo e que os desenhos da Disney eram do diabo. A Ivanilde vai lembrar disso. Nós tínhamos 56 fitas. Eram aquelas fitas cassete, né? E disseram, nós pegamos as 56 fitas, destruímos porque a gente não queria influência do diabo. Depois me arrependi, mas tudo bem, sabe? Então eu fui criado debaixo dessa vertente. Eu costumo dizer que eu sou batista e eu estou pentecostal, né? Mas eu fui criado na igreja baptista. Eu sou formado por um seminário dirigido por americanos. Então eu não sou batista, eu sou baptista, aquele batista do pé roxo, deu de pedigree. Mas ao longo da jornada Deus nos pegou, o Espírito Santo me pegou de jeito. E a gente não conseguiu mais ficar preso à estrutura denominacional. Hoje o meu coração é um coração batista, mas eu sou alguém que quer servir a Deus aonde Ele quiser. Fique tranquilo, eu oro em língua, eu sou cheio do Espírito Santo. Está tudo certo. Não me olhe de cara feia. O passado ficou no passado. Mas louva a Deus por isso. Mas eu vim aqui hoje falar um pouquinho a respeito de um tema que Deus tem me ensinado muito sobre ele. E o tema da minha mensagem de hoje chama-se os benefícios da honra. Repita comigo, os benefícios da honra. Abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Marcos, capítulo de número 6. Os Evangelhos de Marcos, capítulo número 6, há uma história. Eu vou ler na versão Almeida, revista e atualizada. A partir do verso 1 diz assim: tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: de onde vêm estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vive aqui entre nós as suas irmãs? E se escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E Jesus não pôde fazer ali, vou repetir, não pôde fazer ali nenhum milagre, se não curar uns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. E admirou-se da incredulidade deles.
contudo percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Deixa seu dedão aí, vai até Mateus, capítulo de número 10. Mateus, capítulo número 10. A partir do verso 40. Mateus 10, 40. Quem vos recebe, Jesus está conversando, quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá o galardão do profeta. E quem recebe um justo, no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser meus discípulos, em verdade vos digo que de modo algum perderá a sua recompensa. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, que nesta noite a Tua palavra, como uma semente, ela encontre um coração como terra preparada e adubada, para que essa palavra possa produzir o propósito para o qual ela está sendo enviada. Faça a gentileza, levanta a sua mão e diga assim: o meu coração é uma terra fértil. E eu declaro que a palavra do Senhor, ao cair no meu coração, não será roubada, não será sufocada, não será distorcida, mas encontrará um lugar apropriado, adubado, para colher a semente e produzir segundo o propósito do Senhor. Amém, assim é. Queridos, esses dois textos, para mim, ele tem uma explicação muito interessante. Quando você olha o texto de Marcos, capítulo 6, você vai descobrir que Jesus está tratando os efeitos e as causas da desonra. Em Mateus, capítulo 10, ele vai começar a tratar os benefícios da honra. Você vai perceber isso claramente nos dois textos. Vamos começar com Marcos, capítulo número 6. Você sabe, Jesus nasceu em Belém, mas Jesus tem a sua terra natal como Nazaré. Essa é a razão dele ser chamado Nazareno, né? Jesus de Nazaré. Embora ele tenha nascido em Belém, ele era conhecido como o homem de Nazaré. O que era Nazaré? A cidade onde ele foi criado, onde ele teve a sua infância, onde ele aprendeu as primeiras coisas, onde ele tinha a sua igreja, a sua sinagoga. O lugar onde ele foi ensinado pelos mestres, pelos grandes mestres da ocasião. Jesus, como todo judeu, era aquele que frequentava a sinagoga. Não sei se vocês já foram a Israel ou já viram algum documentário sobre Israel. A última vez que eu estive em Israel, eu fiquei simplesmente, eu chorei na janela do hotel. Era um sábado e em Israel, sábado nada funciona. Nada funciona em Israel sábado. Então nós estávamos aguardando que nós íamos para um lado da Palestina e eu desci ali no hotel. E quando desci no hotel, eu fiquei assim muito impressionado. Como é que as pessoas, os homens, os maridos, os homens, juntamente com os filhos, eles andavam em grupos. Os pais e os filhos andavam em grupo para a igreja, para a sinagoga, para fazer a sua reza. E eu vi aquilo que a Bíblia diz para fazer. Aqueles judeus praticando Deuteronômio capítulo 6, à medida que eles andavam, eles recitavam o Torá em hebraico, eles iam caminhando, e aquilo encheu o meu coração. Você tem dado a fidelidade daquele povo, aquilo que eles entendiam ser Deus para eles, sabe? E eu fiquei assim, muito, muito impressionado. Eu fiquei imaginando Jesus como um menino criado ali, e eu fiquei vendo Jesus passando por aquelas ruas de Jerusalém, indo para a sinagoga ali em Nazaré, não em Jerusalém, mas em Nazaré, sabe, fazendo essa atividade. Então, Jesus foi criado em Nazaré. Jesus começa seu ministério, e chega o dia onde Jesus agora vai pregar na sua igreja, a igreja que ele foi criado. Esse é o episódio, esse é o contexto. Jesus agora, ele vai pregar na igreja que ele frequentou durante toda a sua infância. Ele vai falar para um povo que ouviu ele e que conheceu ele desde criança. Aí Jesus chega lá no púlpito, no lugar, e foi-lhe dada a palavra. E Jesus começa a pregar. Quando Jesus começa a pregar, a palavra é muito clara. As pessoas se admiravam.
As pessoas estavam admiradas, boquiaberto. E as pessoas diziam entre si, uau, que sabedoria é esta? Vamos pegar esse termo para poder entender algo. O que estava em questão não era se a mensagem tinha fundamento bíblico ou não. Porque quando fala de sabedoria, fala de uma boa apresentação, não tinha heresia, era uma coisa sábia. Então ninguém estava questionando a profundidade da mensagem. Ele diz assim, da onde veio estas coisas? Então não estava se questionando o que Jesus pregava. Preste atenção. O problema de Nazaré não era com a mensagem. O problema de Nazaré não era questionar a mensagem. Eles falaram, da onde vem tanta sabedoria? O que é isso? E ainda mais. Ele diz assim, e que maravilhas são essas feitas por suas mãos? O que é obra maravilhosa? Milagres. A Bíblia não relata que nesta ocasião houve milagre. Mas eu subentendo que para eles dizer que maravilhas são essas feitas pelas mãos, está falando de milagres. Então eu levo a crer que esta mensagem de Jesus não era só muito biblicamente bem feita, não era só apresentada com muita sabedoria, com muita graça, mas que essa mensagem produziu algum tipo de manifestação que o povo dizia assim, que maravilhas são essas que são feitas pelas suas mãos. Você sabe muito bem que um dia Jesus, não nesse episódio, num outro episódio, ele entra numa sinagoga e ele percebe que ali naquele ambiente havia um homem com a mão mirrada, dentro da igreja. E ele faz uma obra maravilhosa, ele manda esse homem levantar a mão e ele é curado. Eu levo a crer que de alguma maneira, algum milagre aconteceu aqui. Deixa eu ser redundante. O que está em foco não é a mensagem. O que está em foco não é a sabedoria. O que está em foco não é a graça. O que está em foco não é o resultado da mensagem. Então qual é o problema? O problema é que esse povo, a exemplo de muita gente que existe hoje, elogia a mensagem, mas não reconhece a graça de Deus no mensageiro. Não reconhece o mensageiro. Sabe, queridos, vivemos uma geração, mais do que todos os tempos do mundo, onde as pessoas estão atrás de mensagens, mas não estão atrás daquilo que o mensageiro carrega. O problema de Nazaré foi, embora aprovasse a mensagem, criava resistência ao mensageiro. Eu não sei se você está entendendo aonde eu quero chegar nessa introdução, mas o grande problema de uma geração hoje é que hoje as pessoas não estão mais atrás de quem pertence a Deus, mas de quem fala algo que impressiona ela. O que está aqui em foco é que Jesus falou assim, não, esse tipo de coisa eu não quero. Eu não quero que elogie a minha mensagem sem reconhecer quem eu sou. Porque a questão está ali. Ele está dizendo assim, quando eles passavam admirados da sabedoria, admirados dos milagres, eles se levaram para o questionamento, não. Tem alguma coisa errada. Esse aí não é o filho da Dona Maria? Esse aí, suas irmãs não estão entre nós? Não, esse aí não pode. Em outras palavras, não adianta você elogiar a mensagem se você não reconhece a autoridade que existe naquele mensageiro. E sabe como é que Jesus trata isso? Falta de honra. Sabe que Jesus trata isso? Assim, um profeta. Está falando dele. Um profeta. Não tem honra. Mas a mensagem dele foi reconhecida. Mas ele foi rejeitado. Ouça bem, não adianta você aceitar a mensagem se você rejeita o mensageiro. Não adianta você participar de uma igreja. Ai, pastor, obrigado pela sua palavra. O Espírito Santo revelou a sua palavra para mim. Aí vai numa reunião caseira, mete o pau no pastor. Pastor, essa igreja está transformando a minha vida. Mas na primeira oportunidade, não, porque o pastor, porque a pastora, porque não sei o quê, porque a família do pastor. Não. Sabe qual é o nome disso? Desonra. Sabe qual é o problema desse texto? Sabe qual é o problema desta verdade? Sabe qual é o problema de uma situação como essa? Para mim, o mais sério disso aqui
é que Jesus diz assim, sabe, um profeta não tem honra na sua casa entre os seus parentes. E a Bíblia diz em seguida, e Jesus não pôde fazer ali obras maravilhosas, a não ser alguns poucos milagres. O grande ensino de Marcos capítulo 6 é que quando existe uma atitude de desonra para com o mensageiro, a mensagem não faz diferença na vida da pessoa. Eu vou repetir isso aqui. Jesus está dizendo assim, não adianta vocês ficarem impactados pela minha palavra, não adianta vocês admirarem o resultado da minha palavra, se vocês não me honram como mensageiro. O problema de hoje é que nós temos uma geração que escolhe vasos, e normalmente um vaso que você não conhece. Vocês têm uma geração hoje que está escolhendo pessoas pela fama, pela estratégia, pela forma de pregar, mas não conseguem honrar pessoas que estão como mensageiro. Agora, o problema disso é que o grande prejudicado disso não é o mensageiro. O grande problema é que quando nós não temos honra para com o profeta, para com o mensageiro, nós somos privados daquilo que a mensagem poderia produzir. Jesus disse, eu prego, mas aquilo que eu prego não vai fazer diferença na vida das pessoas, porque elas estão com atitude de desonra para com o mensageiro. Se essa é a parte ruim da minha mensagem, vai vir a parte boa da mensagem. Se Marcos capítulo 6, e eu estou introduzindo dessa maneira mesmo, ela é uma advertência para a gente começar a observar que a falta de honra, é o resumo do que eu quero dizer, a falta de honra nos priva dos benefícios da mensagem. Ou seja, o fato de não honrar o enviado de Deus, o mensageiro, faz com que a mensagem, por mais bonita que seja, não faça diferença na minha vida. Aí agora Jesus vai nos ensinar o contraponto disso. Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, Jesus está enviando os seus discípulos para uma missão. E no que Jesus está enviando os seus discípulos para uma missão, Jesus chega para os seus discípulos, versículo 40 de Marcos capítulo 10, e ele vai dizer o seguinte, olha, quem vos recebe, presta atenção, o que Jesus está tratando? A mensagem ou o mensageiro? Ele não está falando, quem admirar o que vocês pregam? Está falando com os seus discípulos, diz assim, ó, quem vos recebe, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Ele está dizendo assim, ó, ouça bem, vá com atenção. Quando vocês forem para um lugar, e Jesus depois vai falar isso na missão dos 70, e vocês forem bem recebidos, forem honrados como mensageiro, deixa a paz. Quando vocês forem desonrados, bata o pé e sai. Ele está dizendo assim, quando vocês entrarem num lugar e as pessoas receberem vocês, eles estão me recebendo. Por quê? Porque quem recebe a quem eu envio, me recebe. E Jesus vai dizer assim, e quem me recebe, já está mandando um recado para Nazaré. Que ele foi rejeitado em Nazaré. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Em outras palavras, se você juntar o texto de Marcos capítulo 6 com Mateus capítulo 10, ele está dizendo assim, Nazaré, Deus privou de abençoar aquilo lá. Deus não permitiu milagres naquilo lá, porque eles me rejeitaram. E quando eles me rejeitaram, eles rejeitaram quem me enviou. O recado de Jesus é, quando você rejeita alguém enviado por Ele, você rejeita quem enviou. E ele está dizendo o seguinte, o benefício de uma mensagem está em você receber o mensageiro, mas não somente por ele, mas por quem colocou ele naquele lugar. Quando você rejeita o mensageiro, você rejeita quem colocou ele naquele lugar. Talvez essa tenha sido uma das grandes lições na vida de Samuel. Quando o povo pediu a um rei,
Samuel ficou bicudo, chateado. A primeira coisa que Samuel fez foi reclamar com o povo. E começou. Aí começou a botar os seus méritos. Quando foi que eu peguei a filha de vocês? Ou quando foi que eu peguei um boi de vocês? O que foi que eu fiz de errado? Ele começou a dizer, eu sou correto, eu sou correto. Primeiro ele reclamou com o povo. Depois ele vai reclamar com Deus. Deus, me rejeitaram. Sabe o que Deus fala? Rapaz, você está doido? Rejeitaram você não. Quando eles não te aceitaram, eles me rejeitaram, porque fui eu que botei você naquele lugar. Deus dá uma lição para Samuel, diz assim, Samuel, para de queixar quando o povo te rejeita. Porque quando o povo te rejeita, o que eles não estão entendendo é que eles me rejeitaram. E quando me rejeitaram, eles perdem o benefício daquilo que eu podia fazer por eles. Quando Jesus diz assim, quando vocês forem enviados, se alguém receber vocês, está me recebendo porque eu mandei vocês. E ao receber vocês, porque me receberam, recebe os benefícios que o papai tem para dar. Só que Jesus está falando a respeito dos seus discípulos. Agora eu amo a forma como Jesus apresenta o assunto. Porque ele começa assim, é mais ou menos assim. Eu fui enviado por Deus, quem me recebe, como filho de Deus, recebe Deus. Eu estou enviando agora os meus apóstolos. Quem recebe os meus apóstolos, me recebe. Mas ele não para aí. Ele diz assim, e quem recebe um profeta, na qualidade de profeta, vai receber o galardão do profeta. Mas ele não para aí. Ele vai dizer assim, e quem recebe um justo, na qualidade do justo, a qualidade significa com a honra de justo, receberá o galardão de justo. E ele termina dizendo, e quem recebe um desses pequeninos que traz um copo de água, jamais ficará sem recompensa. Deixa eu contar um segredo para você. Querido, a honra não tem a ver com patente. A honra não tem a ver com posição. A honra tem a ver com quem eu sou e não com o que o outro é. A honra está dentro de mim ou fora de mim. Jesus está dizendo assim, olha, eu não estou evocando honra porque eu sou filho de Deus. Eu estou evocando honra, porque a honra, ela produz benefício em qualquer esfera. Ele vai dizer assim, quem me recebe, porque eu sou filho de Deus, vai receber a recompensa do meu Pai. Agora, quem recebe os meus discípulos que eu enviei, vai receber a minha recompensa, não vai ficar sem recompensa. Mas ele não para aí. Quem recebe um profeta, parece que ele vai escalonando. Quem recebe um profeta, vai receber o galardão do profeta. Ele está dizendo assim, honra não tem a ver com patente, honra não tem a ver com cargo, honra tem a ver com quem eu sou. A honra está dentro de mim. A honra tem a ver com como eu me posiciono na minha relação com as pessoas. O quanto eu reconheço quem é as pessoas. E o quanto essas pessoas são de Deus na nossa vida. E aí ele sacramenta e termina a história dizendo assim, quem recebe um justo. Ele está dizendo assim, sabe, quem recebe alguém que foi justificado. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui já foi justificado por Cristo Jesus? Levanta a mão e diga assim, eu sou justo. Jesus fala assim, se alguém receber você, porque você foi justificado por mim, vai ter galardão. E aí, ele mata pau e termina dizendo assim, e quem receber um pequenino que me traz um copo de água. Jesus dizendo, a honra não tem a ver com cargo. A honra tem a ver com a atitude do coração. Para com as autoridades, para com os enviados, para com os irmãos e para com os conservos. Eu vou repetir. A honra é uma atitude do coração, com a autoridade, ok. Com os enviados, ok. Com os conservos, ok. Mas com aquele que é o pequenino. Sabe, queridos, eu fico impressionado como as pessoas não entenderam isso ainda. Eu nunca esqueço. Um dia eu estava num grande evento. Tinha 8.000 pessoas no evento. E o Benerrinha está no evento. 1992. E o organizador do evento me fez um pedido. Falou, Djalma, como você é novato aqui, ninguém te conhece, eu vou botar você naquela porta ali, ó. Vou botar você naquela porta ali, ó.
Aqui dentro desse auditório, só cabe 3.000 pessoas. E tem um auditório anexo, com telão, cabe todo o resto. Então, dentro desse auditório, todo mundo vai querer entrar. Mas só pode entrar quem tiver um crachá da cor azul. Quem não tiver crachá da cor azul, seja educado, seja crente, não questione, e diz assim, faz a gentileza, vai ali naquela cabine ali, ó, e troca teu crachá. Porque se aquela cabine der um crachá azul, você entra aqui. Se aquela cabine não te der um crachá azul, você não entra aqui. E eu fui sargento do Exército. E eu fiquei naquela portaria. Querido, eu nunca vi como é que crente é prepotente, mal educado. Eu nunca vi como é que as pessoas acham que porque tem um PR na frente, tem que fazer tudo na vida dele. Acha que porque tem um título, agora pode fazer o que quer. E eu ouvi coisas que eu nunca achei que eu ia ouvir no meio evangélico. O Brasil todo estava naquela convenção. Eu não conhecia praticamente ninguém. Eu estava começando minha vida no meio pentecostal. E eu estou naquela portaria lá. Daqui a pouco vem um cara, fala, cara de pastor. Eu olhava, não tinha crachá azul, eu falava, Jesus. Pastor Dilon, quando o cara ia se aproximando, eu já começava. Boa noite, meu irmão, tudo bem? Tudo bem? Vem cá, o senhor tem crachazinho azul? Não, não tem. Eu falei, precisa. Não, eu sou pastor. E o Kiko? Eu falei, querido, me perdoe. Se o senhor tiver crachá azul, o senhor entra aqui. Se o senhor não tiver crachá azul, o senhor não entra aqui. Você sabe com quem você está falando? Eu falei, não, mas aquela pessoa lá vai saber, ó. Aqui, crachá azul, entra. Sem crachá azul, não entra. E muita gente ficou brava. Muita gente ficou brava. Sabe por quê? Eu fui desrespeitado. Desculpa a franqueza, eu fui xingado. Eu ouvi palavrão de gente que se dizia obreiro, vice-deus. Sabe? Porque eu era um pequenino que estava trabalhando na portaria. Quando tudo tinha acalmado, eu já estava conformado com as ofensas. Entra lá 2 velhinhos. Uma senhorinha, um senhorinho de cabelo branco. Andando de braço junto. Eu falei, tem cara de pastor. Olhei, não tinha crachá azul. Aí veio chegando todo sorridente. Boa noite, filho. Eu falei, boa noite, o senhor está bem? Tudo bem. O senhor tem crachá azul? Eu falei assim, não. O senhor faz a gentileza para mim? Aquela moça ali, ó. Vai ali, ela vai dar um crachá azul para o senhor. Ela falou assim, eu não vou ali. Assim mesmo, velho. Eu não vou ali. Eu não vou pegar crachá azul. E eu vou entrar aqui. Eu falei assim, se o senhor não pegar o crachá azul, o senhor não vai entrar aqui. Ele falou assim, eu não vou pegar o crachá azul e eu vou entrar aqui. Eu falei, o senhor não vai pegar a caixa azul e o senhor não vai entrar aqui. Vai falar com aquela moça. No que eu estou nesse auge dessa atrito, vem correndo um cara na direção e diz assim, oi, pastor Custódio Rangel, pode entrar. Era o presidente da convenção. Aí eu falei que nem Paulo, me perdoe, eu não sabia que era o sumo sacerdote. Ele só pega o microfone no altar e fala assim, gente, me proibiram de entrar na minha convenção. Espera aí vem a parte boa. Ele falou assim, Gerson, não tire aquele rapaz da porta. E ele me honrou. E ele falou assim, eu sei que você deve ter passado muito desaforo, mas eu quero honrar você. Me chamou lá na frente pela primeira vez, no meio de uma convenção, e me honrou. E ele usou esse texto. Ele falou, quem honrar, receberá um desses pequeninos, porque ele estava me representando naquele lugar.
E quando você rejeitou o Djalma, você me rejeitou como presidente dessa convenção. Depois de aplaudir o princípio, eu tenho uma pergunta para você. Quando você não honra o diácono que está naquela porta, quando você não honra o cara que está cuidando do estacionamento, pediu para você botar o carro ali, e você não bota, é a mesma coisa que aquelas pessoas fizeram comigo. O que Jesus está dizendo é que a honra, ela até tem a ver com autoridade, ela até tem a ver com uma pessoa na posição de hierarquia, mas a honra não é só honrar o pastor Odilon. Porque não adianta você honrar o pastor Odilon se você não honra o líder do teu MDA. Você não honra a pessoa que Deus colocou ali. Porque quando você desonra aquele líder, você desonra ele, porque foi ele que colocou aquela pessoa. Qual o problema? É que quando eu não honro, Jesus disse, e Jesus não pôde fazer ali. A desonra priva você de receber os benefícios da honra. E o que Jesus está ensinando é, quando o teu coração é um coração de honra, o texto termina, jamais perderá, de modo algum perderá a recompensa. Leia comigo, diga assim, de modo algum perderá a recompensa. Ele está dizendo assim, a sua atitude de honra vai liberar uma recompensa para você. Feita essa base, eu quero falar sobre 4 benefícios da honra. E eu quero ir para um texto do Antigo Testamento, texto de 2 Reis, capítulo número 6, como sabe, número 4. 2 Reis, capítulo número 4. Nós vamos ler a partir do verso de número 8. 2 Reis 4, a partir do verso 8. Certo dia, diz assim o texto. 2 Reis 4, não é 3 João não. É 2 Reis 4, a partir do verso 8. Olha lá. Sucedeu que também certo dia, que Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher rica, que o reteve para comer, e todas as vezes que ele passava ali, lá se dirigia para comer. Vamos, segue adiante. E ela disse ao seu marido, tem observado, ouça bem, tem observado que este homem, ela está falando da mensagem ou do mensageiro? Tá. Tem observado que este homem, ele é um santo homem de Deus. Então ela está falando da pessoa. Ela não está falando do milagreiro, do profeta, da função, está falando da pessoa. Tá? Tenho percebido que esse homem é um santo de Deus. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto sobre o muro e ponhamos ali uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, e há de ser que quando ele vier a nós, se recolherá ali. Sucedeu que um dia ele chegou ali, recolheu-se para aquele quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi, chama a sunamita, e ele a chamou, e ela se apresentou perante ele. Pois Eliseu havia dito a Geazi, dize-lhes, eis que tu tens nos tratado com todo desvelo. Você pode mudar esta palavra por toda honra. Tem nos tratado com tanta honra. O que há de se fazer por ti? Ou seja, não tem como você honrar e não receber a recompensa da honra. Ele está dizendo primeiro que ela fez, e agora está dizendo que ela tem direito por aquilo que ela fez. Tá? O que há de se fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei, ou ao chefe do exército, ao que ela respondera dizendo, eu habito no meio do meu povo. Sabe? Continua por gentileza. Então disse ele, que há de se fazer? O que há de se fazer por ela? E Geazi diz, ora, ela não tem filho, e o seu marido já é
idoso. Só mais um versículo, mais 2 versículos. Pelo que disse, chama ela, chamou ele, chamou-a, e ele a chamou, e ela se pôs à porta. E Eliseu disse, por este tempo, há 1 ano próximo abraçarás um filho. Respondeu ela, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas para a tua serva até aí. Depois a gente vai falar um pouquinho mais da história. Qual é o contexto? A Bíblia diz que o profeta Eliseu, ele passava por uma cidade chamada Sunem, onde havia uma família rica. E nessa família rica havia uma mulher que não tem o seu nome escrito, não se identifica, mas essa mulher era uma mulher muito rica. E ela então, usando aquilo que ela tinha, ela decidiu honrar a Eliseu, e todas as vezes ela fazia um almoço, uma janta para Eliseu. E toda vez que Eliseu passava por ali, tinha lá um pratinho de comida pronto para ele. Um dia ela diz para o seu marido assim, olha, agora eu vou usar minhas palavras. É muito pouco o que ele está fazendo. Ele é um santo homem de Deus, ele tem que fazer mais. É coisa de mulher de Deus, né? Chega para o marido e fala assim, não, ele tem que fazer um pouquinho mais. Sabe, vamos fazer um quartinho para ele ali em cima? Porque isso, em vez dele só comer com a gente, ele agora, além de comer, ele vai ter um lugar para descansar. Olha a atitude de honra para com o profeta. Ela não estava dizendo assim, vamos chamar ele para pregar para a gente na próxima convenção. Não, vamos arrumar um lugar para ele descansar. Vamos honrar ele como profeta. E ela faz um quarto. E nesse quarto ela coloca uma cama, ela coloca um candeeiro, ela coloca uma mesa. E a Bíblia diz que todo dia que Eliseu chegava ali, agora, além de comer, subia para dormir. Não sei quantas vezes isso aconteceu, mas a Bíblia diz que um certo dia, Eliseu chega lá, quando ele deita no quarto, Deus vai lá e incomoda ele. Fala assim, é impossível. É impossível alguém com essa atitude de honra não receber recompensa. É impossível. O que nós terminamos ali em Mateus capítulo 10? Aquele que honra jamais ficará sem recompensa. Isso é um princípio. Aquele que honra jamais ficará sem recompensa. Agora, Eliseu está trazendo essa verdade para a prática. Ele chega e diz assim, essa mulher tem nos tratado com muita honra. Agora, nós temos que fazer alguma coisa, porque toda honra reproduz recompensa. Qual é o tipo de recompensa? Aí ele manda Geazi e fala assim, ó, vai lá e pergunta a ela. Geazi chega e faz a pergunta. Ei, sabe o que é que você precisa? Como recompensa da honra. E aqui eu quero começar a falar sobre as quatro grandes recompensas da honra deste texto. Tem muitas outras, mas vou me deter ao texto. 4 recompensas da honra. Faz assim, primeira. Diga assim, toda recompensa. Toda honra. Diga, toda honra. Libera a colheita. De novo, toda honra. Libera a colheita. Só mais uma vez, toda honra. Libera a colheita. Aquela mulher havia semeado o que ela tinha. Ela havia semeado na vida de Eliseu valores, dinheiro, porque é o que ela tinha. Só que ela reconhecia que ela recebia o que ela precisava. Paulo vai dizer assim, se eu vos tenho dado a vocês o que eu carrego, o que eu tenho, se eu tenho dado a vocês a minha vida como mensageiro, seria muito receber de vocês o que vocês têm. O que Paulo está estabelecendo é um princípio. Cada um dá o que tem. Se você precisa de uma palavra, você precisa de uma mensagem, existem pessoas que são especializadas nisso para fazer isso para a sua vida. Isso é o que tem. Os pastores dessa casa, o seu líder de MDA, ele vai dar para você o que você precisa. A mensagem. E Paulo está dizendo assim, sabe, não seria injusto você dar para ele aquilo que você tem. O princípio nesse texto é o seguinte, ele vai dizer o seguinte, sabe, essa mulher tem nos tratado com aquilo que ela tem. Agora nós precisamos dar uma recompensa para ela. Ela precisa de uma colheita daquilo que ela tem feito pela gente. Agora, qual é o problema do texto? Deixa eu tentar te colocar. O problema do texto é o problema da maioria dos crentes. A gente acha que a nossa colheita está ligada à mesma espécie da nossa semente. Eu vou repetir. O crente acha que a colheita está ligada à mesma espécie. No mundo natural, se você planta um caroço de manga, vai dar o quê? Se você planta um caroço de abacate, vai dar o quê? Abacate. Se você planta um caroço de goiaba, vai dar goiaba. Mas no mundo espiritual, essa é a grande lição. Você dá o que você tem, para você colher o que você precisa. Eu vou repetir.
que eu tinha? Dinheiro. Mas eu não preciso de dinheiro, eu sou rica. Por isso que ela diz, eu não preciso de nada. Porque ela estava pensando o seguinte, eu não dei dinheiro para ter dinheiro. Eu dei dinheiro porque é o que eu tenho, eu quero honrar com o dinheiro que eu tenho. Eu não dei dinheiro porque eu quero receber 10 vezes mais. Então, quando Eliseu vem com a proposta, ela fala assim, não, eu não preciso 10 vezes mais, 100 vezes mais. Eu habito bem, estou no meio do meu povo. O que ela não entendia é que a recompensa nem sempre será da mesma espécie. Aquela mulher tinha dinheiro, e ela usou o dinheiro como uma forma de honra. Mas ela tinha uma necessidade, ela não tinha filhos. Quando ela disse, eu não preciso de nada, Eliseu falou assim, arruma um jeito de descobrir o que ela precisa, porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Aí Geazi falou assim, a única coisa que eu vi de errado nessa casa é que ela não tem filho e o marido dela já fechou a fábrica. A palavra velho ali significa incapaz de produzir filhos. Desse mato não sai mais cachorro. Aí Eliseu falou, tá bom, chama ela aqui. Aí você vai entender o texto. Ele chama ela e falou assim, olha, porque você tem nos tratado com muita honra. A sua recompensa não é 100 vezes mais do dinheiro que você investiu. A sua recompensa é a sua necessidade. Porque você dá o que você tem para receber o que você precisa. A primeira coisa que eu quero ensinar para você sobre honra é que algumas sementes financeiras que você depositou aqui, porque é isso que você tinha. E aí o crente fica bicudo porque não recebeu 10 vezes mais. Eu dei R$100 porque eu queria R$1.000. Eu dei R$1.000 porque o pregador falou que eu ia ganhar R$100.000. O que você não sabe é que a semente que você plantou é aquela que você tinha. Mas Deus sabe o que você precisa e não o que você quer. Eu vou lhe dizer uma coisa. Eu digo isso diante do Senhor. Muitas sementes financeiras que você plantou no altar e que Deus nunca te deu 100 vezes mais na espécie. Ele já te deu em proteção, saúde. Ele já te deu em alegria. Ele já te deu em livramento. Você perdeu uma grande oportunidade de aplaudir a Ele. A primeira verdade sobre colheita é que você vai plantar a semente que você tem e vai receber a semente que Deus sabe que você precisa. Então pare de reclamar que você não recebeu 100 vezes mais do dinheiro que você botou no altar. Segunda verdade sobre colheita. A Bíblia diz que Jesus conta uma parábola que o homem saiu a semear, dormiu e quando acordou, sem saber como, já estava ali a colheita. Ele conta uma segunda parábola dizendo assim, o homem foi para o campo, semeou, primeiro fertilizou, depois nasceu o broto, depois surgiu a árvore, depois veio o fruto. Ele fala sobre um processo, sobre um tempo. E aqui está a segunda verdade sobre colheita. Tem sementes que você planta e você colhe imediatamente. Imediatamente. Agora, tem sementes que você planta e você ainda não colheu. Agora eu quero que você entenda como é que Deus te ama e como é que Deus me ama. E eu vou fazer isso te contando uma história que você conhece. Havia um homem no Antigo Testamento, tio primo de Esther, chamado Mordecai. A Bíblia diz que certo dia Mordecai está lá em Esther capítulo 4, descobrindo, Esther capítulo 3, 2, 3 e 4, descobrindo que o rei ia ser assassinado. Ele denunciou e por causa disso o rei não morreu. A Bíblia está escrito que isto entrou nas crônicas daquele reinado. Repita comigo, crônicas. Entrou no diário, nas crônicas daquele reinado. Passa-se muito tempo, passa-se muito tempo, passa-se muito tempo. E Mordecai não recebeu nenhuma colheita daquela semeadura. Um dia se levanta um endemoniado chamado Amã e decide matar Mordecai.
cria uma forca, faz um decreto, dá uma festa e diz assim: amanhã Mordecai morre. Naquela noite, a Bíblia conta que Deus tira o sono do rei. Queridos, Provérbios 21, capítulo 1. O coração do rei é como um rio na mão do Senhor, que ele inclina para onde ele quer. Naquela noite, Deus foi lá e mexeu no coração do rei, e o rei não dormiu. O rei, sem sono, manda chamar um cronista. O que ele estava fazendo? Lê alguma coisa para eu dormir. Posso usar a minha imaginação santificada? O que não está escrito, mas eu imagino. 4 horas da manhã, alguém acorda o rei e quer que você lê um trem para ele lá. O cara vai lá, pega o diário lá, né? E com certeza o cronista era meio pentecostal, com sono, abriu em qualquer lugar e... Brincadeira da parte, a Bíblia conta que ele começou a ler. E a leitura ela, certo dia, vai dizer que não foi Deus? Certo dia um homem chamado Mordecai avisou que o rei ia morrer. E por causa disso ele não morreu. O rei grita: qual foi a recompensa dele? Lê, o texto está lá. Deus mexeu no coração do rei, o rei perguntou: vê se tem alguma coisa aí. Vê se ele recebeu alguma coisa. Porque toda recompensa tem, toda honra tem recompensa. Qual foi a recompensa que ele recebeu? Procurou, falou: nenhuma. Sabe qual é o resumo dessa história? No dia seguinte, o desgraçado que ia matar Mordecai morreu no altar. Morreu na forca. E Mordecai foi honrado como primeiro-ministro. Aonde eu quero chegar com isso? Deixa eu dizer para você. Aonde eu quero aplicar isso? Tem algumas sementes que você plantou na sua vida que você nunca recebeu recompensa. E agora eu quero sair do campo financeiro para o campo ministerial. Como toda igreja, aqui tem muita gente que tem síndrome de ex-presbítero, ex-evangelista, ex-profeta, ex-vice-deus na igreja tal. Chega, eu estou cansado disso. Ah, pastor, em 1944 eu estava naquela igreja, eu dei minha vida naquela igreja, nunca me reconheceram. Em 1958, pastor, eu fui para outra igreja, eu evangelizei. Sabe o que aconteceu? Nunca me reconheceram lá. Em 1967, é impressionante. Quando eu encontro gente assim, eu digo assim: ó, deixa eu fazer 2 perguntas. Se você trabalhou para homem, você recebeu a recompensa do homem. A falta de reconhecimento. Mas se você trabalhou para Deus, a sua recompensa está guardada. Ouça, eu tenho absoluta certeza que no céu existe a crônica da sua vida. Aonde aquilo que você fez está anotado. E algumas coisas Deus não liberou ainda, porque Ele vai liberar no momento mais importante da sua vida. O que eu estou dizendo é que como tem semente que você planta e recebe de uma outra espécie, existem sementes que você planta e você nunca recebeu, porque está escrito nas crônicas do céu. E na hora mais importante da sua vida, isso se torna um direito legal. Primeira verdade, esse texto me diz que o primeiro benefício da honra é que é impossível você ter uma atitude de honra e não receber uma recompensa. Talvez você não entendeu que Deus já te deu de alguma forma. Ou você não entendeu que Deus está guardando para te dar quando você precisa. E se você trabalhou para Deus, fica quieto. Fica quieto. Para de ficar achando me engane. O que aconteceu? Porque um dos atributos de Deus chama-se justiça. Há uma recompensa para a honra. Se a primeira verdade é que toda semeadura tem colheita, a segunda verdade
é que quando você honra, você tem outra coisa que chama-se liberação de sonhos antigos. Eu vou provar no texto. Faz assim, o segundo dedo. Diga assim, primeira verdade. Toda recompensa é fruto de uma semeadura. Diga assim, toda honra libera colheita. Segunda, toda honra libera sonhos antigos. Onde está isso no texto, pastor? Deixa eu dizer para você. Aquela mulher, pela cultura que ela existia, a realização de uma mulher era dar filho. Naquela época, o valor da mulher era dar filho. É só você analisar o desespero de Sara e o desespero de Ana. Dai meu filho, senão eu morro. A mulher daquela época, que não gerava filho, ela não se sentia valorizada. Então a mulher já casava com um sonho, com um desejo de dar um filho. E agora, os anos haviam se passado, a mulher era podre de rica, mas ela tinha um sonho que ela não aconteceu na vida dela. Ela não tinha filho. E para piorar, além de não ter filho, agora não tinha mais condições naturais de ter. O seu marido já não tinha condições de lhe dar filho. Essa é a razão pela qual, quando eles dizem assim, daqui a um ano, você vai ter um sonho realizado. Ela falou, não mente para mim, porque ela olhou para o marido. Ela olhou para as possibilidades naturais. Ei, você não entendeu? Eu vou dizer para você, alguns sonhos que você não vê mais possibilidades de acontecerem na sua vida, parecem mortos, impossíveis. A honra vai liberar esse sonho na sua vida. A honra libera sonhos antigos. É uma ação profética, é uma semente profética que vai atrair sonhos antigos, ainda que pareçam impossíveis. A honra libera sonhos antigos. Eu tenho uma palavra para te dizer, querido, aprenda a honra. E eu digo para você, você vai viver sonhos que estavam mortos. Você vai viver sonhos que estavam paralisados. Porque é impossível você agir com honra e você não ser liberado naquilo que você tem desejo. Levanta a mão e diga assim, toda honra libera colheita. Toda honra libera sonhos antigos. Toda honra libera proteção. Onde está no texto isso? A Bíblia diz que o menino nasce. Esse menino nasce com aquela mãe. Só que eu vou interromper o capítulo 4 e vou pular para o capítulo 8. Põe para mim aí, 2 Reis 8:1. 2 Reis capítulo 1 versículo só. Olha lá. Lê o texto comigo. Ó. Ora, nós paramos no capítulo 4, onde Eliseu profetizou o garoto. O garoto nasceu, no capítulo 4. No capítulo 8, ora Eliseu havia falado àquela mulher cujo filho ressuscitara, porque o menino morreu e ressuscitou. Tá? Levanta-te, vai, tu e tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou fome, e ela virá sobre a terra por 7 anos. O que eu quero dizer para você? Aquela mulher havia agido com honra na vida do profeta. Agora, Deus avisa Eliseu, eu vou trazer juízo sobre aquela terra. Eu vou trazer juízo sobre Sunem. E Deus trouxe um juízo impressionante. O capítulo 8 é muito forte. Porque no capítulo 8 diz que a fome foi tão grande naquela cidade, que 2 mulheres negociaram a carne dos seus filhos para sobreviver. Uma entregou o filho. Eu não sei como é que elas conseguiram comer a carne do filho todo. Eu estou até hoje tentando pensar nisso. Eu já olhei para minha filha, como é que eu vou comer a carne dela? Quando acabou a carne daquele filho, essa mulher que deu o filho primeiro foi para outra. Falei, me dá teu filho também. Ela falou, não, meu filho não. Comia só do seu. Isso gerou um problema lá dentro. Mas eu estou falando da gravidade da fome e o problema que foi causado por causa da fome. Mas por causa da honra, Deus manda um profeta lá para tirar essa mulher antes da desgraça chegar naquela cidade. O que eu quero dizer para você é que quando você honra, Deus vai proteger a sua vida. A honra vai trazer proteção. Se você olhar o texto, eu afirmo para você que ainda que haja um juízo sobre a nação, sobre uma cidade, a tua honra vai fazer com que Deus te tire lá
antes da desgraça chegar. Eu tinha no nosso ministério um homem muito bem sucedido, trabalhava numa multinacional, anos a fio, e ele foi mandado embora assim. E era um homem fiel, extremamente fiel para aquela empresa. E ele chegou um dia na minha sala: pastor, eu não entendo, eu estou lá há 16 anos trabalhando, com fidelidade, me mandaram embora sem explicação. 1 ano e 2 meses depois, aquela empresa faliu, não pagou ninguém. Eu chamei ele e falei assim: sabe por que Deus tirou? Porque Ele não queria que você vivesse a desgraça daquela empresa. Ouça bem, às vezes Deus te tira de alguns lugares, não é para te punir, é para te preservar do que vem pela frente. E às vezes, o fato de você estar num lugar, preserva aquele lugar. Você lembra que Deus precisou tirar Ló para destruir Sodoma? Deus não podia destruir Sodoma, porque havia um justo. Você não entendeu? Quem recebe um justo, na qualidade de justo, recebe a recompensa do justo. O terceiro grande benefício da honra, estou terminando, é que toda honra, ela vai produzir proteção. Aquela família foi protegida da desgraça. Aquela mulher largou a casa dela, aquela mulher largou tudo que ela tinha, porque Deus mandou o profeta na casa dela. Quantas pessoas habitavam naquela cidade? Para quantos o profeta avisou? Uma. Só para completar e respaldar o que eu quero falar. A Bíblia diz que certo dia Elias estava numa caverna. E Deus falou: Elias, vaza daí e vai para o lugar que eu vou te mandar. E Elias anda e vai até uma cidade, chega lá num determinado lugar, tem uma velhinha lá, uma viúva. E ele chega para aquela viúva e fala assim: me dá um pouco d'água. Ela dá água para ele. Me dá um pouquinho de farinha. Me dá um pouquinho de bolo. Ela falou: olha, desculpa, não tem. Está vendo esse pouquinho de farinha aqui? Está vendo esses gravetos? É a última coisa que eu tenho na minha casa. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer esse bolo e depois vou? Vai fazer o quê? Eu vou? Morrer. Resumo da história. Quando o profeta chegou, ela ia fazer a última refeição dela. Aí o profeta falou assim: me honra, fazendo primeiro para mim. E ela decidiu honrar aquele profeta. E fez primeiro para ela. Jesus falando sobre isso, ele diz assim: muitas viúvas havia no tempo de Elias. Agora presta atenção. Mas somente a viúva de Serepta Deus enviou. Uau, presta atenção. Somente a viúva de Serepta Deus enviou o profeta Elias. Aquela mulher, quando ela honrou o profeta, ela foi protegida na sua provisão. Ó, por favor, entenda, deixa eu dizer um negócio para você. 1 Reis 17, Elias chega num cenário, libera uma profecia, para de chover por 3 anos e 6 meses. Guarda isso, vem cá comigo. Elias vai para um lugar aonde tem um rio e ele tem água fresca todo dia. Aonde todos os dias vem picanha para ele comer. Então, Elias conhecia um Deus que cuidava dele, com água, com comida. 1 Reis 17, a partir do verso 1. Aí Deus tira Elias desse lugar e manda para a casa da viúva. Depois da casa da viúva, 1 Reis 19, Elias está escondido numa caverna, fugindo de Jezabel. Deus aparece para ele e dá uma pílulazinha de astronauta para ele. E fala assim: rapaz, com essa pílula aqui você vai andar 40 dias e 40 noites, eu vou cuidar de você. Onde está querendo chegar com isso? Ouça bem. Antes da viúva, Elias conhecia um Deus que cuidava dele. Depois da viúva, Elias conhecia um Deus que cuidava dele. Então ele não foi para a casa da viúva porque ele precisava.
Ele foi para a casa da viúva porque ela precisava. Não, você não entendeu, vou repetir. Antes da viúva de Sarepta, Elias conhecia um Deus que cuidava dele e supria suas necessidades. Depois da viúva, Elias conhecia um Deus. Então, ouça bem, não é quem recebe que precisa, mas quem precisa é quem dá. O foco da oferta não é quem recebe, o foco da oferta é o ofertante. O foco da honra não é o quanto eu sou beneficiado por ela. O foco da honra é quem honra tem benefícios. Aquela mulher, aquela viúva de Sarepta, ela foi honrada porque ela honrou. Ela recebeu a recompensa da sua honra. Quando essa mulher foi avisada, e foi a única a ser avisada, é porque foi a única que tinha honrado. Levanta o dedo e diga assim: toda honra libera colheita. Toda honra libera sonhos antigos. Toda honra libera proteção. Agora, em quarto lugar, diga assim: quando a honra não protege, a honra restitui. Voltando para o capítulo 4. Voltando para o capítulo 4. A Bíblia diz que Elias profetizou o nascimento daquela criança, a criança nasceu. A criança cresceu. E estava trabalhando com o pai no campo. Teve uma dor de cabeça. Foi para a casa do pai. Foi para a casa da mãe. Chegando lá, a mãe botou, está no final do capítulo 4, vou andar para a gente ganhar tempo. A mãe botou no seu joelho e a criança morreu. A honra não protegeu. Sabe o que aquela mãe fez? Como era de costume, ela convocou o enterro, chorou por 7 dias e sepultou a criança. Verdade ou mentira? Mentira. Ouça bem, sabe o que aquela mãe fez? A Bíblia diz que ela pegou a criança morta e colocou na cama que ela fez para o profeta. Você não entendeu? Vou repetir. Um dia ela falou assim: vejo que é um homem de Deus, façamos para ele um quarto, aquilo que eu faço, a honra que eu faço. E colocamos nele uma cama. A cama que ela fez como honra para o profeta foi a cama que Deus usou para restituí-la. Aquela mulher tinha um entendimento impressionante. Porque ela, em vez de sepultar a criança, ela colocou na ação de honra. E saiu de lá. Aí você vai entender que eu não estou inventando moda. E vai encontrar o profeta. Quando ela encontra o profeta pergunta: está tudo bem com você? Ela: está tudo bem. Ele pergunta: está tudo bem com seu marido? Está tudo bem. Aí ele pergunta assim: e está tudo bem com seu filho? Em outras palavras, só morreu. Só morreu. Aí Eliseu fala assim: é impossível você agir com honra sem receber recompensa. E você conhece o fim da história. Eliseu vai até aquele quarto, sobe na cama que foi feito para ele ser honrado, ressuscita aquela criança e devolve como recompensa para aquela mãe. Volta para o capítulo 8 e eu encerro. Lembra que Eliseu mandou a mulher vazar de lá? Ela foi embora. Passou 7 anos. 7 anos se passaram. A fome acabou. E quando passou o tempo que o profeta falou, ela voltou. No final do texto, lá do capítulo 8, ela volta. Quando ela volta,
Para onde ela foi? Diga assim, para o palácio do rei. De novo, para onde ela foi? Por que ela foi para o palácio do rei? Porque você lembra qual foi a pergunta de Eliseu? O que há de se pedir ao rei ou ao general por ela? Ela estava com a palavra profética. No capítulo 4, ele perguntou, o que há de se pedir ao rei? O que você quer que eu peça ao rei ou ao profeta? E aquela mulher disse assim, sabe, ela vai até o rei, chega lá onde está o rei. E quando ela chega onde está o rei, sabe qual era o cenário? Geazi, contando a história da ressurreição do filho, para o rei. Alguém falou, tem uma mulher embaixo querendo falar com o rei. Geazi falou, não, parei, deixa ela mesmo contar a história dela. E ela conta a história dela, que aquele filho era fruto de uma honra. A recompensa, a restituição daquele filho era fruto de uma honra. Aí a Bíblia diz, termina o capítulo 8 da seguinte maneira. Aí o rei manda chamar os escribas. E fala assim, escreve aí um decreto. Escreve um decreto. Devolve para ela, restitui ela, todas as riquezas dela. Restituição. Só que Deus, quando restitui, restitui com juros e correção monetária. Pastor, onde está isso no texto? O texto fala assim, e anota aí. Ela tinha muitas terras e ganhava dinheiro com as terras. Calcula quanto é que ela teria ganho em 7 anos. E além de devolver a terra, dê para ela o dinheiro dos 7 anos que ela não ganhou na terra. Ele está dizendo assim, além de devolver a terra, ela ainda devolve com juros e correção monetária. Deixa eu dizer para você, o rei sela com um anel um decreto, dizendo assim, não só haverá restituição, mas haverá uma restituição com muito maior do que a semente de honra que ela plantou. Fique em pé, por gentileza. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nessa noite, eu creio que a palavra que Deus tinha colocado no meu coração é para que você entenda. Lemos Marcos capítulo 6, onde você vê as consequências de alguém que não honra, de uma cidade que não honra. As consequências de um povo que até elogia a mensagem, mas não reconhece, não honra o mensageiro. E aquele povo ficou decretado, esse Jesus não pode. Jesus não tem como fazer recompensa, Jesus não tem como abençoar quem não honra. Não há recompensa para desonra. Jesus não pode fazer ali. Lemos Mateus capítulo 10, a Bíblia está dizendo assim, quando você reconhece o enviado, você recebe aquele que o enviou. E você jamais ficará sem recompensa. Nós vimos 2 Reis capítulo 4, que aquela mulher aprendeu a atitude de honra, não porque o profeta Eliseu era um bom profeta, mas porque ele era um santo homem de Deus. Está falando dele, não está falando do que ele faz. Não está falando da sua pregação, está falando dele. Eu vejo que ele é um santo homem de Deus. E por favor, Eliseu tinha defeito. Depois lê lá, tinha bastante. Era um cara temperamental. Um dia a criançada começou a chamar ele de careca, mandou o leão matar todo mundo. Ele tinha um temperamento bem forte. Mas ninguém honrava ele porque ele tinha um temperamento bom ou não. Honrava ele porque ele era um profeta de Deus. Era um enviado de Deus. Aquela mulher aprendeu a honrar um profeta. E porque honrou, ela recebeu colheita. A honra dela, ainda que tenha sido dada em dinheiro, ela recebeu aquilo que ela precisava. A honra libera uma colheita, ainda que seja em espécie diferente daquela que você planta. A honra pode ser dada, ainda que não seja no exato momento, porque está guardada nas crônicas do céu para te dar. A honra vai liberar sonhos antigos, sonhos que estavam presos, o Senhor vai liberar sobre a sua vida por causa da honra. Pastor, você está falando o quê? Eu estou falando que o dinheiro é só uma manifestação de honra. Porque o dinheiro é aquilo que a gente tem. E a gente usa ele. Mas eu não estou falando de dinheiro, estou falando muito mais, estou falando de coração. Porque a honra está dentro de mim. Ela pode até ser externada pelo meu bolso, mas ela está dentro de mim. A honra libera sonhos antigos. A honra libera proteção. E a honra libera restituição. Eu quero dizer que o Senhor hoje baixa um decreto nesse lugar. Que
Que o Senhor coloque sobre a sua vida, sobre a minha vida, essa atitude de honra. Honre suas autoridades. Honre os enviados, os seus líderes de MDA, de grupos. Honre os diáconos. Honre os pequeninos que cuidam das crianças, do estacionamento. Porque honra não tem a ver com patente, honra tem a ver com quem eu sou e como eu trato as pessoas. E eu libero sobre a tua vida todos os benefícios da honra.